Você está na novel sonora. Agora vamos ler Reverend Insanity. Capítulo 102. A primavera chega após os ventos do inverno. Capítulo 102. A primavera chega após os ventos do inverno. Fang Yuan chegou ao salão de assuntos internos e entregou o vinho de mel. O mestre Gu de meia-idade encarregado ficou muito surpreso. Enquanto segurava sua caneta, ele perguntou: "Você já completou a missão da herança? O que você acha?" Fang Yuan retrucou. O mestre Gu de meia-idade franziu a testa. Essa foi a missão que ele escolheu especificamente para dificultar a vida de Fang Yuan. Para pensar que ele a completou tão rapidamente. Ele olhou para Fang Yuan, seus olhos ameaçadores, dizendo somenemente: "Jovem, responda o que eu perguntar. Se você não responder honestamente, isso afetará a sua avaliação. Deixe-me perguntar, você completou esta missão sozinho? Diga a verdade, nós vamos investigar a fundo." "Claro que terminei sozinho." Fang Yuan respondeu. "Bom, vou anotar isso." O mestre Gu de meia-idade registrou enquanto ria internamente: "Você é apenas um novato. Como poderia completar isso sozinho?" Tal relatório falso, o clã definitivamente investigará. Você terá problemas então. Mas, inesperadamente, Fang Yuan continuou: "Mas essa situação é um pouco estranha. Naquele dia eu só fui para explorar a área, mas acho que o urso estava cavando a colmeia. Usando essa chance, recuperei este vinho de mel." "O quê?" A caneta do homem de meia-idade parou, levantando a cabeça para olhar para Fang Yuan. Fang Yuan deu de ombros, sorrindo. "O quê? Você achou que eu poderia cumprir esta missão sozinho? Para dizer a verdade, tudo isso é graças a você, por encontrar essa missão para mim." O mestre Gu de meia-idade ficou atônito no local, uma sensação complexa e inexplicável em seu coração enquanto ele ria secamente e continuava a registrar no livro. Fang Yuan encarou esse homem calmamente, sabendo muito bem que sua missão de herança extremamente difícil foi graças a esse homem. Infelizmente, ele já havia completado a missão, mesmo que o clã investigue. Fang Yuan já tinha o cenário adequado montado. Ele não poderia mais atrasar Fang Yuan, mesmo que esse assunto fosse tratado por ele. Essa é a tristeza de estar no sistema. Seu status é a corrente que restringe suas ações. Tudo bem, sua missão está completa, você pode herdar os ativos da família já. Sua herança é toda controlada pelo seu tio e tia. O salão de assuntos internos vai recuperá-lo para você. Volte em 3 dias. Após registrar, o homem de meia-idade disse. Fang Yuan assentiu. Ele conhecia essa regra, mas encarou o papel de registro do homem de meia-idade, dizendo: "De acordo com as regras do clã, o registro da missão de assuntos internos precisa ser confirmado pelo realizador no local. Por favor, deixe-me ver esse registro." A expressão do homem de meia-idade mudou. Ele não esperava que Fang Yuan estivesse tão familiarizado com o processo. Ele resmungou levemente enquanto entregava o relatório a Fang Yuan. Fang Yuan olhou para o registro sem problemas. Algumas centenas de palavras com a avaliação final. Bom. Ele poderia ver imediatamente o relacionamento entre Gu Yue Dongtu e este mestre Gu. Esta avaliação foi definitivamente justa, mostrando que o mestre Gu de meia-idade não abandonou sua ética de trabalho só por causa de Gu Yue Dongtu. A razão pela qual ele ajudou Dongtu foi apenas por causa de sua amizade e a transação entre eles. Foi o tipo de transação pegar dinheiro para resolver problemas para os outros. Devolvendo o relatório ao mestre Gu de meia-idade, Fang Yuan saiu do salão de assuntos internos. Lá fora, Gu Yue Dongtu já havia partido. Fang Yuan não pôde deixar de rir friamente. A influência de Gu Yue Dongtu não era grande o suficiente para afetar o salão de assuntos internos. Mesmo que Gu Yue Bo,
o líder do clã, quisesse fazer isso, ele teria que ir contra a imensa pressão do círculo de anciãos do clã e pagar um alto preço em sua carreira política. Havia uma frase na Terra, chamada "aqueles que vivem na sociedade têm que seguir suas regras". Existem regras na sociedade, e isso é uma forma de sistema. Aqueles que seguem as regras, sendo um peão qualquer, restringem uns aos outros, e não é o dever deles controlar. A menos que a força de um indivíduo tenha atingido o ponto em que possa se opor a toda a organização, entrar em uma organização e querer manter a liberdade era um sonho inútil. Valendo-se do poder do sistema do clã, Fan Yuan já havia confirmado a verdade sobre recuperar sua herança. Independentemente de Gu Yuedong de todo o líder do clã, eles não pagarão o preço político por interferir em um assunto tão pequeno. No salão dos convidados. Irmão Dong de Tu, não há mais nada que eu possa fazer. O mestre Gu de meia-idade suspirou, parado diante de Gu Yuedong de Tu. O rosto de Gu Yuedong de Tu estava sombrio enquanto ele permanecia em silêncio em seu assento. Realmente não há mais métodos. Ao lado dele, a tia perguntou ansiosamente indignada. O homem de meia-idade balançou a cabeça. Os resultados estão definidos e já entraram no procedimento do Salão de Assuntos Internos. A menos que os dois anciãos do clã no poder ou o líder do clã interfira. Irmão Dong Tu, esta lista de inventário do Salão de Assuntos Internos indica claramente os itens e valores da herança. Por favor, devolva tudo e não torne minha vida difícil. Dizendo isso, ele apresentou a lista de inventário. O inventário tinha 1 tonelada de registros, desde itens caros como propriedades até mesas ou cadeiras baratas, além dos vermes Gu que os pais de Fan Yuan haviam deixado para trás. Após um mestre Gu morrer em batalha, seus vermes Gu seriam recuperados como herança para seu sucessor. Esta era uma jogada política do clã. A tia deu uma olhada na lista, perdendo a compostura. Maldição! Você não pode fazer isso! Isso tudo é nosso, nosso. Marido, diga algo, pense em algo. Sem esses ativos, o que nos resta? Até nossos servos serão reduzidos pela metade, não podemos arcar com isso. Slap! Gu Yuedong de Tu se levantou e esbofeteou a tia, fazendo-a cair de sua cadeira. Mulher barulhenta! O tio gritou, repreendendo em um tom agitado. As regras do clã estão aí. Você acha que pode escolher não os devolver? Estúpida, ignorante! A tia cobriu suas bochechas com a mão, atordoada, deitada no chão em choque, olhando fixamente para o marido. HMPH. Gu Yuedong de Tu pegou a lista de inventário, rangendo os dentes, passando os olhos. Seus olhos estavam cheios de rastros de sangue enquanto respirava pesadamente, dizendo com ódio: devolver. Todas essas coisas. Eu vou devolver. Nada a menos. Mas... Suas veias saltavam de sua testa, os músculos de seu rosto tremendo, sua expressão cheia de crueldade. Mas Fan Yuan, eu não posso parar o salão de assuntos internos, mas posso lidar com você. Não pense que tudo está bem e tranquilo agora que você tem esses ativos. HMPH. 3 dias depois, Fan Yuan saiu do salão de assuntos internos com um monte de escrituras de casas e terras e contratos de venda de humanos em suas mãos. Para pensar que essa herança é tão abundante. Ele estava ligeiramente surpreso. Embora Fan Yuan tivesse algumas estimativas, após receber esta lista de ativos, ela estava muito além de suas expectativas. Mais de 10 mu de terras agrícolas, 8 servos da família e 3 edifícios de bambu, e uma taverna de vinho. Não é à toa que o tio estava tão insistente, pensando em todas as maneiras de me impedir. Fan Yuan conseguia entender as ações de Gu Yuedong de Tu. Com um ativo familiar tão grande, até neste mundo, poder-se-ia viver como um rei. 10 mu de terras agrícolas, 8 servos da família,
deixemos isso de lado primeiro. Aqueles 3 edifícios de bambu eram ativos imobiliários, mesmo que fossem apenas alugados. O valor do aluguel todos os meses era suficiente para sustentar a atual cultivação de Fan Yuan. Além disso, há também uma taverna de vinho. Note que há apenas 4 áreas de venda de vinho em toda a aldeia. Um ativo como esse, se estivesse na Terra, seria equivalente a ter várias mansões e um hotel. É uma vida de aristocrata com vários servos. O que vale mencionar é que as condições de vida deste mundo eram muito mais brutais e difíceis, fazendo com que a aldeia, sendo o local mais seguro, valorizasse os ativos imobiliários muito mais do que na Terra. Dizem que minha família Fand, 3 gerações atrás, tinha um ancião do clã que detinha o poder e deixou uma grande herança para suas futuras gerações. Com esses ativos familiares, deixando de lado os 7 vermes Gu, mesmo que esse número dobrasse, eu ainda poderia arcar com eles. Mas o ponto crucial não é esse. É este Gu-grama. Neste ponto, havia um Gu-grama repousando silenciosamente na palma de Fan Yuan. Era delicado e frágil, as raízes esmeraldas parecendo a barba de um ginseng. Havia alguns estolões semi-transparentes que pareciam jade. 9 folhas redondas que eram de um verde jade cobriam e refletiam umas nas outras, formando a forma de um prato redondo. Este era o Gu-grama da vitalidade das 9 folhas, o Gu de cura de grau 2. Se se tratasse de uma cura normal, ele não tinha diferença do Gu-grama sopro da vida. O verdadeiro valor do Gu-grama da vitalidade das 9 folhas estava em suas folhas. Cada uma das folhas arrancadas dele era uma folha de vitalidade. A folha de vitalidade também é um tipo de Gu de grama. De grau 1, é um tipo descartável, desaparecendo após um uso. Ela tinha outro defeito, e era que quando um pedaço de folha de vitalidade era usado para curar ferimentos, na hora seguinte, outras folhas de vitalidade não tinham mais efeito curativo sobre a pessoa. Mas, de qualquer forma, era fácil de refinar, e a cura instantânea junto com a fácil alimentação tornava o método de cura mais popular entre os mestres Gus de grau 2. Todo grupo precisava de um mestre Gu curandeiro. Mas em tempos em que vários mestres Gus ficavam feridos, o que um único mestre Gu pode fazer? Se o mestre Gu curandeiro fosse o que morreu, ou se perdesse, o que aconteceria com os outros? Assim, os mestres Gus sempre preparavam alguns métodos de cura para si mesmos, e a folha de vitalidade era o melhor método. Todo mestre Gu que vagava pelo exterior precisava se preparar com pelo menos uma ou duas. Depois que eu refinar o Gu-grama da vitalidade das 9 folhas, cada folha arrancada seria uma folha de vitalidade. Usando a essência primordial para injetar na grama, posso fazê-la crescer novas folhas. Assim, este Gu-grama da vitalidade das 9 folhas pode ser considerado uma mina de ouro ambulante. O ativo mais importante de todos, sem exceção. Ter este Gu-grama da vitalidade das 9 folhas é um ramo de negócios. Neste mundo perigoso, qual mestre Gu não se fere em suas missões? Eles têm uma necessidade perpétua pela folha de vitalidade. Não é de admirar que Gu Yuedong de Tu fosse conhecido como o ancião escondido mesmo depois de se aposentar há muitos anos, ele ainda detinha grande influência. Então, a razão era este Gu-grama da vitalidade das 9 folhas. Os mestres Gus precisavam da folha de vitalidade, e Gu Yuedong de Tu vendia a folha. Com tal relação, não é de se admirar que sua influência permanecesse. Fan Yuan se iluminou. Só neste mundo as relações de clã são elevadas a tal nível, restringindo o tio e a tia. Se fosse na Terra, com tal conflito de interesses, Fang Zheng e eu já teríamos sido mortos por eles. Isso não é bom, parece que tenho problemas pela frente, o tio e a tia não vão desistir tão facilmente. Mas eu já cresci com uma cultivação de grau 2. Se eles quiserem lidar comigo e também considerarem as regras do clã, eles seriam muito restritos. HMPH,
Não importa o que façam, mostre-me o que tem. Lido com isso conforme vem, eu vou lidar com todos. Fan Yuan caminhava pela rua, seus olhos brilhando. Uma rajada de vento de inverno soprou em seu rosto. Ainda estava longe da primavera, mas Fan Yuan sabia que a primavera, início de sua nova vida, já havia chegado.